É normal a gente ter medo das mudanças e do que não conhece bem. A internet é extremamente importante para todos e muita gente atualmente fica preocupada quando ouve falar em franquia de dados. Parece que querem nos impor novos limites, assustadores como nossos piores medos. Mas não é nada disso. A franquia é algo tão antigo quanto a própria internet. Serve para protegê-la e torná-la viável. Sem a franquia, a internet seria mais cara ou mais lenta e instável. Este vídeo explica o que é a franquia de dados na internet e por que precisamos dela, e foi feito pela Abrint, Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. A internet sempre funcionou utilizando uma infraestrutura de telecomunicações, que é algo físico. É como dirigir carros numa cidade. Se não houvessem ruas, não iríamos a lugar algum. As redes de telecomunicações são como essas ruas, e os dados na internet como os carros que trafegam por elas. Você já notou que nas festas de fim de ano, algumas vezes os telefones celulares não conseguem completar as ligações? Isso acontece porque tem muito mais gente do que no dia a dia tentando usar a rede ao mesmo tempo. Esse tipo de limitação faz parte da arquitetura de um sistema de telecomunicações, permitindo que ele seja viável, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. A rede é projetada estatisticamente, ou seja, considerando que apenas uma pequena parte dos usuários a utiliza simultaneamente, porque na prática, em quase todos os casos, isso é verdade. A internet usa uma tecnologia chamada comutação de pacotes. Com ela, um mesmo sinal de rádio, uma mesma fibra ótica, um mesmo caminho, pode ser utilizado por muitos usuários ao mesmo tempo, o que não era possível, por exemplo, na rede de telefonia convencional. A internet potencializou o caráter estatístico da rede, permitindo um número ainda maior de usuários simultaneamente. Na época da internet discada, a franquia existia e estava embutida na infraestrutura de telecomunicações, na contagem de pulsos da rede de telefonia. Quem usava mais tempo, pagava mais. Com as novas tecnologias de telecomunicações, usadas para o acesso à internet, como rádios, ADSL, cable modems ou fibras, o usuário passou a estar conectado em tempo integral. Contudo, com a internet e com essas novas tecnologias, o uso da rede passou a ter uma relação direta, não com o tempo de conexão, mas com a quantidade de dados trafegados. As redes de telecomunicações modernas continuam sendo projetadas estatisticamente, mas isso normalmente é feito de forma que um usuário pode utilizar tudo o que quiser da internet sem se preocupar com o seu consumo de dados. Contudo, o provedor quase sempre estipula um limite, uma quantidade máxima de dados que um usuário pode trafegar na infraestrutura de telecomunicações em um determinado período de tempo. Isso é a franquia. Esse limite é uma proteção muito necessária contra usuários abusivos que exageram no uso da rede. Por exemplo, aqueles que contratam uma conexão doméstica e a utilizam para montar um pequeno provedor de internet em seu bairro, de forma irregular. Ou ainda, aqueles que baixam softwares, vídeos e músicas 24 horas por dia para revender ilegalmente. Um usuário no dia a dia faz uso da internet de uma forma que já está considerada no cálculo estatístico da rede. Mesmo aquele que gosta de assistir muitos vídeos em alta definição e baixar muito conteúdo fica normalmente abaixo do limite estipulado na franquia de dados e mal se dá conta de sua existência. Mesmo no caso do usuário ultrapassar a franquia, o modelo é bastante amigável. Pode-se escolher entre pagar um valor extra por uma franquia adicional ou ter a velocidade reduzida. Vamos revisar as ideias principais até aqui. As redes de telecomunicações, que são a base da internet, são projetadas estatisticamente. Por isso, têm limitações. A franquia de dados é um resultado natural dessas limitações, garante a disponibilidade e o perfeito funcionamento da rede para todos. O caráter estatístico da rede e a franquia são bons, permitem preços mais baixos e garantem o bom funcionamento da rede para seus usuários. Se os provedores fossem proibidos de utilizar a franquia, a internet poderia passar a ser mais cara, porque a rede teria que ser projetada para um uso acima do que é típico. E se por alguma razão não fosse possível projetar redes mais caras e com mais capacidade, a internet acabaria sendo mais lenta e instável, pois seria difícil coibir abusos que prejudicassem sua disponibilidade e bom funcionamento.
Se você ouvir por aí o papo de que querem proibir a franquia para proteger os usuários, já sabe agora que é conversa fiada, de quem pode até ter boas intenções, mas não sabe realmente como a internet funciona. A franquia está a seu favor. Fique atento para não pagar a conta de quem faz um mau uso da internet. Se você ainda tem dúvidas, deixe seu comentário aqui no vídeo ou envie uma mensagem pelo Fale Conosco em www.abrinte.com.br.